Montar esse time então, já que o Seabra quer o William e o Lélio quer o Fagner, eles vão acabar brigando aqui se a gente não chegar num nesse consenso. momento o Fagner tá jogando mais. Aí. Então você colocaria o Fagner amanhã? Sim, nesse Mas momento. discorda de alguma coisa aí pra eu falar? Não tem não? Quer que eu discorde? Vai. Mas eu concordo que o time tem que ser ofensivo, não tem jeito. Marlon ou Kaique? Eu discordei, o Lélio discordou de mim. O Lélio escalou o Kaique. Em relação pra mim, hoje hoje não sei, mas no final do ano passado o Kaique tava pedindo passagem e ele seria o titular sim. Mas o Marlon ainda é o titular, pra mim. Bom, vamos tentar. Cássio no gol, apesar das críticas. Não, o Cássio não vai dar esse espaço, né? Pro Léo Aragão, que foi bem quando foi acionado. Aliás, o primeiro jogo dele nesse amistoso, o Cássio vai jogar, com certeza. Falhou no gol contra do Fabrício. Falhou, sim. Mas vai jogar, não vai ser preservado, não vai ter esse espaço pro Léo Aragão, pelo menos amanhã não. Agora, nas laterais eu acho que pode ter mudança. E aí eu começo com o Fagner. Eu acho que o Fagner deve começar o jogo amanhã. Não sei se na zaga ele vai promover as duas mudanças, né? Se Vidalba e Jonathan Jesus vão entrar na vaga do João Marcelo e do Fabrício Bruno, né? Bruno. Você acha que ele tira o Fabrício Bruno nesse momento? Acho que não, mas o João Marcelo tem minhas dúvidas, né? Até porque foi um pouco criticado também, né? O João Marcelo, mesmo com o gol contra do Fabrício Bruno, acho que ele fez uma partida segura, né? Com alguns lances de recuperação. E o Marlon, aquela dúvida, né? Não sei se ele perderia essa condição de titular, mas eu se teria esse espaço. O fato é que o próprio Diniz disse que vai ter essa rotatividade no Cruzeiro. E aí a gente, claro, vai trazer uma fala dele reforçando isso. Então eu imagino que essa zaga vai ter mudança. A começar pelo Fagner. Aí eu não acredito que o Fabrício Bruno deva ser preservado, mas pelo menos um dos dois ali devem começar jogando ou o Vidalba ou o Jonathan Jesus. E aí fica a dúvida mesmo na lateral esquerda, se o Marlon começa ou se o Kaique. Agora no meio, até pelo fato de ter preservado o Wallace, eu acho que o Wallace pode começar jogando essa partida para poder dar um descanso para o Romero também. O Romero correu bastante. O Matheus Henrique, que participou inclusive do jogo contra o Tombense, né? Então ele foi acionado, ele participou daquele jogo, foi um dos poucos, né, que participou dos jogos. Vem de 3 jogos em 5 dias. Exatamente. Né? Então pode ser que não inicie também essa partida, mas o Eduardo é certo que dos que começaram o jogo contra o Atlético, ele não deve iniciar, porque o Matheus Pereira volta à titularidade. Então, muitas mudanças o Cruzeiro vai ter amanhã, com certeza. Muitas mudanças a gente pode... Ô, Rafa. Oi. Aqui, mas o Romero ele não jogou contra o Tombense, não, Não, Romero não. Quem jogou, na verdade, um pouco ali no final foi o Matheus Henrique. Então. E nesse foi momento, o Matheus Henrique que eu falei. Se a gente analisar bem também, mexer no meio de campo assim, tirar os 3 ali, tem a mínima chance, hein? Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Né? O Pereira é o titular, né, Lelão? Então, o Eduardo, a gente pode cravar que ele vai sair, né? Então, dá pra afirmar que o Eduardo vai perder pelo menos a condição. E jogou mal lá em Brasília. Oi? Ele jogou mal lá em Brasília. Jogou mal. Você ainda disse que ele estava olhando para frente, né? Acho que foi essa expressão mais ou menos que você usou. Com relação ao Romero, eu acredito que o Romero possa ter um descanso, Lelhão, por conta desse momento que foi preservado o Wallace, né? O Wallace ficou em Belo Horizonte para fazer esse trabalho, para, quem sabe, recuperar a condição física dele. Tá sendo feito um trabalho muito específico com o Wallace, né? Então, acredito que o Wallace possa começar esse jogo, até para ele ter um ritmo um pouco maior, para recuperar essa condição física dele. E ali eu acho que é uma briga que acho que ficou muito claro do ano passado, né? Não dá para, se não ficou claro, alguma coisa tem que ser melhor conversada na comissão técnica do Cruzeiro. O Wallace e Romero, a gente viu que não dá certo, né? E o Diniz, pelo menos, tentou em alguns momentos essa dupla, mas nesse início eu entendo que o reserva do Romero, que hoje é o titular, é o Wallace. A condição dele de recuperar a titularidade, a gente sabe que ele tem, porque é um cara que já mostrou isso, né? Então, eu acredito em muitas mudanças do Cruzeiro amanhã. Eu acho que as duas que a gente pode cravar aqui é Matheus Pereira e também o Gabigol. Esses dois a gente pode cravar que eles estarão amanhã entre os 11 iniciais. Vamos ouvir se o Diniz deu pista? Vamos ver. Fernando Diniz em O Tempo Esportes.
vai alterar. O planejamento nunca foi um planejamento fixo, sempre tive cuidado de falar com vocês, a gente vai procurar jogo a jogo ver o que é melhor para o Cruzeiro. Então tem os jogadores que ficaram lá, que a gente achou melhor não trazer para viagem, que devem jogar, e a gente vai ver aqui como os jogadores, quais as condições dos jogadores para a gente colocar o melhor possível para sábado. Fernando Diniz, o melhor possível para o sábado. Como é que foi o seu meio campo aí, Lélio? Como é que é, Pedro? Como é que ficou o seu meio campo aí para amanhã? Ué, diante dessa informação do Rafa, então seria o Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Mas eu ainda espero que, né, se não houver nenhum tipo de problema com o Lucas Romero, que ele comece o jogo ao lado do Matheus Henrique e do Matheus Pereira. E aí o Marquinhos titular no ataque? Marquinhos, o Gabriel Barbosa e o Dudu. E com o Dudu precisamos produzir mais também, né? Eu colocaria um time com 4 meio-campistas, Seabra. Eduardo e Pereira. E aí volta aquele Dudu e Gabigol do primeiro amistoso lá nos Estados Unidos. Em condições normais, é esse time que o Lélio escalou aí. Com três jogando em casa, precisando de ganhar, com pressão e tal. É um time mais ofensivo. Os 3 no ataque aí, com 3 no meio de campo. Mas resta saber o que o Diniz pensa em relação ao time ideal. Ele falou, vamos com o time ideal. O que é o time ideal para ele? Até agora ele não mostrou, porque ele mudou o time todo um monte de vezes, né? Nos amistosos, nos jogos oficiais também, mudou os jogos, nos 2 jogos ele mudou o time todo. Então, eu não sei muito bem. Eu sei que o Cássio vai, eu sei que o Fabrício Bruno é titular, a gente sabe que o Matheus Henrique, Matheus Pereira vai pro jogo, Gabigol, Dudu, esses 6 aí provavelmente vão. As laterais, a gente não sabe. O companheiro do Fabrício Bruno, a gente não sabe. Quem vai pro ataque, quem vai fechar o meio de campo, a gente não sabe. Então, por enquanto, é muito incógnito desse time ainda. O que o Diniz... Você abra. Aqui, quando estava de férias, e foi aquele primeiro jogo contra o São Paulo, e depois foi no sábado o clássico, né? Eu acho que ali o Diniz, inclusive, na entrevista coletiva, a primeira lá nos Estados Unidos após o jogo contra o São Paulo, ele deixou claro que talvez a vaga em aberto ali naquele momento era justamente a do Eduardo, para a chegada do Caio Jorge. Que o esquema dele, em princípio, seria esse 4-3-3. E o Caio Jorge faria uma outra função no time, jogando com o Gabriel Barbosa e com o Dudu no ataque. Então, tanto que se você observar, o time ideal que foi mandado, ou o time dos 2 primeiros tempos, né, contra São Paulo e Atlético, é Cássio, William, o Fabrício Bruno, João Marcelo e o Marlon, aí o Lucas Romero, juntamente com o Matheus Henrique e Matheus Pereira, e aí tinha o Eduardo com o Gabriel Barbosa e o Dudu. Eu acho que ele deixou mais ou menos claro isso aí num primeiro momento na entrevista coletiva após o jogo contra o São Paulo. Um abraço pro grande... Fala aí, Thiago. Não, eu tava de férias, mas a gente não desliga, né? Eu tava acompanhando tudo lá, realmente. Eu acho que o esquema do Diniz realmente é esse. 4-3-3. Acho. Mas quais peças? Vai ser isso mesmo? Como o Pedro disse aqui. O Pedro, por exemplo, colocaria 4 no meio de campo. Será que o Diniz vai pensar em fazer isso, em fechar o meio de campo com outro volante, com outro meio-campista? Não sei, eu ainda acho que é muito, muito inicial tudo, acho que o próprio Diniz ainda está na cabeça dele pensando como vai ser, ele pode estar com esse esquema na cabeça, mas para mudar tudo também